Quero te apresentar a Dicaios Jeans. Requinte e qualidade, uma camisa, calça, bermuda com um vestimento sensacional, super macio, e você precisa conhecer, tá? @usedicaios no Instagram. Enquanto isso, eu tomo meu cafezinho com Dicaios. Ele foi nomeado em 2025 como CEO de futebol do Ceará, mas já passou no jurídico, financeiro, vice-presidente do conselho, diretor de futebol e tem uma contribuição direta ao acesso do Ceará para 2025 na Série A. Nosso maestro de hoje é Haroldo Martins. Fala, campeão. Satisfação de te receber aqui no Maestros da Bola. Satisfação minha, é um prazer sempre estar aqui. Viemos aqui, eu acho que há quase 2 anos, né? Era o início ali desse trabalho. Exato. De novo no Ceará. Mas é sempre um prazer esse bate-papo bom com vocês aqui. Show de bola. E comigo aqui pela primeira vez aqui no podcast Maestros da Bola, mais uma parceria de 6, 7 anos, 8, 9 anos, rapaz. Meu parceiro Hugo do Vale, resenha de artilheiro e maestro da bola agora. Fala, campeão. É isso aí. Bom dia João Paulo Quintela, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. É verdade. Já que tem as reprises na TV Fortaleza 7.2. Cara, satisfação, e eu já tava ficando era com ciúme já. Todo mundo vem pra cá, o cara convida todo mundo e o cara que tá com ele já desde 7 anos Tamo não junto. tá aqui, né? Mas enfim, saiu. Acho que as coisas acontecem na hora certa e principalmente com o Haroldo, que é um cara que a gente respeita demais dentro do futebol. Um cara que vem fazendo uma história muito bacana dentro do Alvinegro. Ele que tem 2 fases, né, Haroldo? Dentro do Ceará. E aí justamente ele participando, né, nessa nova fase, na minha opinião, muito bem. Aí dentro do Ceará e trazendo aí para grandes resultados para essa temporada de 2025. Show de bola. Bora começar, cara. Fala aí pra gente, mais uma vez, quem não te conhece, quem tá conhecendo agora, e quem já conhece também, mas quer entender um pouco mais a tua trajetória dentro do Alvinegro de Porangabuçu. Bom, eu sou de formação acadêmica advogado e contador. Ingressei no clube primeiramente por um movimento de torcedor, fazia parte de um grupo chamado Central de Inteligência Alvinegra, isso lá pelo início dos anos 2000. Era um grupo que buscava evidenciar a marca do Ceará, enfim, a gente fazia umas blitz ali no caminho da Praia do Futuro, talvez vocês tenham, lembrem disso da época, distribuía camisas, a gente tinha uma ação, por exemplo, de trocar camisas do clube por alguém que estava no estádio com camisa de outros clubes, adesivos, enfim, tentava colocar o clube na mídia. Era um momento ali não tão bom do Ceará e a gente buscava fazer essas ações, né? Para tentar deixar a marca do Ceará em evidência na época. Com isso, eu acabei me aproximando da direção e no final de 2005 passei a contribuir no setor financeiro do clube. Aí já numa área mais técnica, né? Dentro das minhas formações. No setor financeiro do clube, depois jurídico, depois saio... Vou à direção jurídica da Federação Cearense de Futebol, retorno ao clube, aí depois no financeiro, vice-presidente do conselho, passo pelo futebol, agora no futebol novamente, enfim, é uma trajetória extensa aí, né? É praticamente metade da minha vida aí envolvida com o Ceará. Na virada do ano, 24 para 25, em especial janeiro ali, a gente percebeu a sua nomeação como CEO de futebol do Ceará. Qual é a diferença direta do diretor para o CEO? Enfim, o que você faz hoje no Ceará? A função da direção de futebol anterior era uma função estatutária, né? Não remunerada, mas não por isso menos profissional, até porque era necessária uma atuação de forma profissional, né? Apesar de não ter naquele momento uma remuneração do clube. Mas a gente está totalmente imerso na atividade, vivendo o clube o dia todo. O futebol não permite que seja de outra forma, né? Isso é necessário. Se a gente quer ter sucesso em termos de gestão de futebol, tem que estar dentro, não tem como ser diferente. E aí a gente acaba sacrificando a vida pessoal por isso, né? Naquele momento, eu realmente, para atender ao clube, ao presidente, era uma necessidade do clube, abri mão, de fato, da minha vida pessoal, programei minha vida profissional para que naquele ano eu tivesse à disposição do Ceará. E foi o que aconteceu. Felizmente, foi um ano de sucesso para o clube, né? A gente conseguiu conquistar aí os objetivos traçados para aquele ano. E ao final do ano houve uma reformulação administrativa no Ceará. O Ceará resolveu profissionalizar algumas áreas, de fato, né, agora de forma completa. E o clube criou 2 braços, né, de atuação, um administrativo financeiro, onde há um CEO, que hoje é o Danilo Bittencourt, e um outro para o futebol, onde eu estou ocupando o cargo. E
é uma forma de atuação mais profissional com uma atuação mais abrangente, inclusive, né? A gente busca, por exemplo, além do futebol profissional, uma integração, fazer de fato uma integração da base com o profissional, coisa que não... O clube tinha uma deficiência e a gente conseguiu avançar bastante esse ano. Então, acredito que até aqui a gente tem cumprido aí o que o presidente nos designou. Responde pelo feminino e futsal, não? Não, só futebol masculino. Profissional e base ali ao lado do Israel Portela, que é o diretor estatutário da pasta. Legal. Cara, existe uma diferença muito grande, né, das tuas duas passagens, principalmente pelo futebol do Ceará, né? Isso passa muito pela gestão, Haroldo, ou não? Realmente a diferença é a liberdade, é a forma de trabalhar, é como o Haroldo hoje está mais... Eram contextos bem diferentes, né? Ali naquele outro momento era o início da gestão do ex-presidente Robson de Castro. Ele tinha uma forma de conduzir o clube, João Paulo tem outra forma. Então são contextos bem diferentes, né, sobre a forma de atuar, da forma dessa pasta atuar, né, a direção de futebol ou a gestão de futebol. E aí cada um tem suas peculiaridades, sua forma de gerir o clube, né? Eu não estou nem falando se o que é certo ou errado, estou falando que são diferentes, né? E aí automaticamente a forma como a pasta é gerida fica diferente também. O nível de maior ou menor autonomia, enfim, tudo isso vai ser diferente. Consegue destacar para a gente que aprendizado em cada área que você passou? Financeiro, diretor de futebol, vice do conselho e agora nesses 8 meses, né, de CEO de futebol. Olha, o Ceará, independente das pastas que eu já estive à frente, para mim é uma escola de vida. Eu sou, como eu disse, quase metade da minha vida está envolvida com a gestão do Ceará. Chegou lá em Eu sou final de 2005. 2005, tá. Então eu tive que assumir a direção jurídica, por exemplo, em meio ao caos na época, né? O Ceará tinha vários processos em fase de execução. Na época, o que era retido de rendas de jogos já não pagava nem os juros, né? Não conseguia mais amortizar a dívida. Era complicado, né? O clube sem recursos, enfim. E eu tinha ali 23 anos, mais ou menos. Eu amadureci muito rápido. Na verdade, assim, minha vida profissional ela é um tanto precoce, né? Eu tive que amadurecer rápido, né? Eu, com 19 para 20 anos, eu tinha empresa em outro estado, já, enfim. Minha vida foi amadurecida prematuramente. Mas o Ceará é muito parte disso, né? O Ceará me deu esse aprendizado também. Quem lida com futebol, principalmente em clube de massa, clube associativo e clube de massa, né? A gente lida com pressão, com divergências internas, o que é natural no clube associativo. E a gente vai aprendendo a construir consensos, a engrossar o couro para conseguir suportar as pressões externas, para conseguir ter convicção no que está fazendo. Isso tudo é construído ao longo do tempo, com vivência, com experiência, né? Até que a gente vai se moldando para ser sempre um profissional melhor. Então, essa minha vida profissional tanto trouxe da minha parte técnica de aprendizado, né, do que eu tenho, de fato, de estudo para o Ceará, como levei do Ceará para a minha vida profissional e em tudo que eu faço. Muito aprendizado de vida, né? De experiência, de saber lidar com as coisas. Isso é algo que não tem preço na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Cara, como torcedor do Ceará, e aí é uma curiosidade minha, né? Como é que você consegue equilibrar a paixão com as tomadas de decisão profissional? Você falou aí que pegou um período do jurídico do Ceará bem conturbado. E, lógico, nesse processo de 20 anos quase, passou por outros momentos também conturbados em outras situações, em outros departamentos. Como é que você consegue conciliar isso, né, em relação à paixão de torcedor e à tomada de decisão profissional que é necessária em dado momento? João, a gente que é torcedor e que tem um privilégio, isso é um privilégio, um privilégio, uma honra, algo... Eu não sei nem descrever assim com as palavras ideais. É um presente de Deus poder fazer um trabalho no clube que a gente ama, né? E desenvolver, enfim. Isso, poucas pessoas terão esse privilégio na vida, né? Eu sou uma delas. Então eu entendo, eu sinto, eu tenho o sentimento de torcedor, então eu entendo o torcedor.
Nos momentos de cobrança, até as que passam do ponto, eu entendo aquilo ali, funciona assim mesmo. Clube de massa é assim, o Ceará é assim. Eu consigo compreender esse sentimento. Eu não posso, claro, agir emocionalmente nas tomadas de decisão, porque aí eu vou tirar o clube do trilho, né? Da mesma forma o presidente, da mesma forma as pessoas que agem em outros segmentos do clube e que precisam ter frieza e racionalidade quando vão decidir alguma coisa. Sobretudo nos momentos de crise. Uhum. Mas também nos bons momentos, porque é fácil se perder. De qualquer forma, a gente consegue bem, depois de estar convivendo com isso aí no final do ano, agora são 20 anos convivendo com isso, com gestão do clube, e a gente aprende a separar, né? No começo é mais difícil, depois a gente aprende mesmo, nem que seja por osmose, a gente acaba aprendendo. E acontece. Assim, mas não deixo de lado, eu continuo sendo o mesmo torcedor, o Ceará é muito importante, como eu falei aqui na minha construção de vida, mas vai além disso, né? O Ceará é importante para minha família. Eu conheci minha esposa por causa do Ceará, meus filhos existem por causa do Ceará. E eles curtem mesmo e vivem comigo aquilo ali, né? O Ceará é importante para a minha família, né? Tem outras coisas ainda nesse sentido, mas... Uhum. Então, nunca vai ficar de lado o sentimento de torcedor. Eu vou continuar sentindo, é claro. O profissional de fora que chegar ao clube, por exemplo, ele não vai ter a mesma visão do clube que eu tenho, porque ali, para mim, envolve sentimento, paixão. Mas o gestor precisa ser frio, precisa conseguir ir além da emoção, né? Não é afastar a emoção, é ir além, é superar a emoção para conseguir tomar decisões baseadas na razão, né? Porque senão aí quem vai perder é o clube e a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que fazer o que é bom para o clube. Se não for, a gente não faz, né? Cara, dentro dessa racionalidade aí que você está falando, que tem que ter à frente, né, do Ceará, vocês tomam conta de um time, né? Um time de futebol, que é ali que vocês tomam conta. Mas, literalmente, o Haroldo também teve que formar um time para poder ele ficar com essa racionalidade que você está citando aí, que tem que ter à frente do clube como gestor. Esse time foi fundamental para poder você ter essa liberdade e, principalmente, ouvir também, né, para poder gerir e, assim, tomada de decisões que, para o Ceará, nitidamente mudaram o clube. Com certeza. Não só eu, o presidente, né, a direção do clube, enfim. Há uma formação ali do corpo de gestão do futebol e do staff do futebol, né? Passa, sim, por isso, não tenho a menor dúvida. E acho que uma das razões do sucesso recente do Ceará é que cada um consegue atuar dentro dos seus papéis, né? Dentro das suas responsabilidades. Não há atropelo de funções, isso passa, claro, por uma correta distribuição de funções. O Ceará tem um organograma muito bem definido hoje em dia no futebol e cada um sabe o que tem que fazer e age dentro desse saber, né? A gente tem uma máquina azeitada no Ceará e as engrenagens estão funcionando bem sincronizadas, né? Por isso o resultado final tem vindo, acredito, né? Claro que o futebol tem sempre o imponderável. A gente tem que preparar o clube para disputar uma competição com todo o entorno feito para que dentro do campo a gente consiga disputar um resultado, né? Porque do outro lado tem um adversário, enfim, é jogo, né? A gente pode ganhar e pode perder. Mas o dia a dia do clube, onde é feita essa construção para chegar nessa disputa do resultado, tem sido bem feito, né? Embora boa parte disso nem chegue ao público, porque o público, em geral, enxerga jogo, contratação e não muito mais do que isso. É isso. Mas o dia a dia tem sido de bom funcionamento, de uma forma, como eu disse, muito organizada e funcionando de forma sincronizada, né? Isso é importante, cada um sabendo o que tem que fazer. Cara, isso é muito legal, porque essa equipe gerencial é muito importante, porque a gente sabe que o Ceará está subindo para a Série A esse ano, subiu de 24 para 25, e querendo ou não, o orçamento caiu muito estando em Série B, né? Cai demais. E aí esse orçamento limitado atrapalha em diversas áreas, tanto em outras modalidades, tanto na estrutura do clube, em especial na equipe principal, profissional, e você não consegue fazer a contratação que desejava, não consegue montar o elenco que quer e tal. Como é que vocês resolvem esse tipo de coisa, essa limitação do orçamento? Que tipo de criatividade? Onde é que vocês encontram
soluções. Eu sei que, de novo, a equipe gerencial é muito importante, mas as soluções, de onde vêm? Porque a gente sabe da dificuldade quando falta grana mesmo para que possa manter o orçamento e planejamento. O Ceará manteve, mesmo na queda para a Série B, uma estrutura de pessoal compatível com a Série A, né? Faltavam algumas funções, mas, em geral, a gente tinha ali uma estrutura de pessoal compatível com a Série A. A gente fez ali um... Salário, inclusive. Quando a gente chega, a gente fez uma reforma em relação a algumas remunerações que estavam incompatíveis com o mercado, abaixo, né? A gente fez umas alterações disso. À medida que o orçamento aumentou, a gente subiu e a gente trouxe novas funções, como, por exemplo, um coordenador de saúde e performance, que era uma necessidade do clube, que ainda não tinha. Mas, assim, a alimentação do orçamento existe mesmo na Série A, né? Nós temos, hoje, ali pelo terceiro menor orçamento dos 20 clubes da Série A. Não é fácil, não. Mas isso nunca pode ser desculpa, porque a gente tem que competir, a gente tem que permanecer na Série A, a gente tem que buscar competições internacionais, enfim. Estando na Série B, como foi o caso do ano passado, a gente tem que buscar um acesso. Então eu não posso usar a muleta da falta de orçamento. Eu tenho que buscar conquistar esses objetivos. E a gente criou, então, mecanismos e departamentos e ferramentas no clube que propiciam que a gente erre menos, né? Não é que a gente deixa de errar, porque futebol não é aritmética, né? E a gente não consegue funcionar como uma ciência exata. A gente lida com seres humanos buscando performance e elas podem não acontecer, esses fatos podem não acontecer. Mas a gente busca ferramentas para que a gente erre menos nas tomadas de decisão e isso reflita nos resultados. Por exemplo, a gente fez um rebranding aí do Dimas, né, que é o departamento que hoje engloba o mercado e a análise de desempenho, com ferramentas que o Ceará é seguramente hoje top 5 do Brasil. Embora isso é uma das coisas, por exemplo, que vai pouco a público, mas com segurança o Ceará é top 5 do Brasil. Nesse nosso segmento nós temos ferramentas que grandes clubes não possuem. Eu lembro que ano passado, por exemplo, a gente desenvolve a partir da base de dados bruta da Opta, que é um gigante do segmento. Nossos algoritmos, nossos sistemas, enfim. E no momento que a gente contratou, o Ceará foi o primeiro clube da América do Sul a ter essa ferramenta. Logo depois o Palmeiras passou a ter também. Eu lembro que até a mídia no Sudeste divulgou essa coisa do Palmeiras como uma grande coisa, uma grande conquista, e a gente já tinha aqui, se desenvolvendo. Enfim, e esse segmento a gente desenvolveu, por exemplo, algoritmo próprio. O Ceará tem um algoritmo voltado para o que o Ceará quer ver, né, nesses dois segmentos, com os pesos que o Ceará quer atribuir, enfim. Eu estava até conversando cerca de uns 20 dias atrás com um profissional de Portugal, de um grande clube de Portugal, e eu falei isso, né? A gente tem isso aqui hoje e eu enxergo hoje o Ceará como top 5 do Brasil. Descrevi algumas ferramentas que a gente tinha, ele disse, olha, aqui não tem, no clube que ele está, né? Aqui não tem. Então, o Ceará já está à frente, por exemplo, de um gigante da Europa, né? Eu não vou nominar o clube, mas é um clube que disputa a Champions League. Então, a gente está avançando. Um avanço silencioso, a gente não precisa fazer estardalhaço, até porque são ferramentas que nos entregam vantagem competitiva, estratégica, né? Mas a gente tem feito coisas grandes sim nesse curto espaço e mesmo com orçamento limitado, e é isso que vai nos gerando vantagem competitiva. Se a gente não consegue competir financeiramente, eu tenho que ser melhor em alguma outra área que me permita igualar, né, ou aproximar o nível técnico, que não vai ser igual porque a disparidade financeira é muito grande, mas vai nos aproximando, né? Por exemplo, nesse período a gente desenvolveu o setor de análise de desempenho, né? Desenvolver um equipamento que um grande player desse mercado tem e custa mais ou menos R$200 mil por ano. A gente desenvolveu a nossa própria tecnologia e nos custou R$5 mil uma vez só. Caramba! E nos entrega mais até do que essa empresa entregaria. É um equipamento que nos permite transmitir informações em tempo real para o campo, né, durante o jogo, enfim. A gente tem realmente avançado e eu me orgulho muito disso e divido isso, né? Isso não é uma conquista minha, é uma conquista de todos que fazem o Ceará.
especialmente ao pessoal, à equipe, o staff do futebol. Eu tenho um orgulho danado de fazer parte, de estar ali no dia a dia com eles, divido o dia a dia com eles. E, aliás, são essas pessoas que fazem o ambiente do Ceará ficar bom e se desenvolver, enfim. Muitas vezes elas também não aparecem ao público, mas são eles que constroem o Ceará. Se o Ceará vai bem ou vai mal, a responsabilidade é maior, claro, de quem está à frente de uma gestão, mas é fruto do trabalho de todo mundo que está ali. Todo mundo é uma engrenagem dessa grande máquina, e se uma engrenagem não funciona, a máquina não vai funcionar contento. Então, o que está acontecendo aí nos últimos quase 2 anos aí é fruto do trabalho de todo mundo que está ali no dia a dia, e tem sido um bom trabalho. Cara, em cima dessas ferramentas que você falou, né? Saúde Performance, Dimas, tudo isso a gente vê no reflexo hoje do que é o Ceará no Campeonato Brasileiro da Série A. Terceiro menor orçamento, você está falando. Começo do ano, muitas críticas, né? Dizendo que o Ceará estava formando time de Série B, né? Que tinha alguns jogadores que saíram da Série B para vir para jogar a Série A. Como é que o Ceará faz um negócio como esse? E a gente cai muito nessa conversa, né? A gente acaba achando que, assim, quem tem nome, né? Quem já está estabelecido no mercado, tem vantagem. Só que tem uma galera que é visto por esse pessoal que você está dizendo que não aparece, que está ali pedindo uma oportunidade e que pode entregar igual ou melhor. É o que eu vejo, por exemplo, o Ceará hoje performando dentro da Série A. Muita gente não apostaria no Ceará, por exemplo, ser o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, tendo os investimentos que tem. Fora isso... Faltando 13 rodadas. Faltando 13 rodadas. Fora isso, ainda tem outra coisa muito bacana. O Ceará não precisou trazer um medalhão para ser treinador do Ceará. O Ceará trouxe um dos caras mais eficientes no meio nosso, aqui do Norte e Nordeste, para poder entregar aquilo que o Ceará já estava atrás, na minha opinião, há algum tempo, que é um perfil. O Ceará não tinha assim, uma identidade. O Ceará sempre teve pela história, a gente sabe. Né? Você olhando para o Ceará, você vai sempre pensar num 4-4-2 clássico, 2 meias, que sabe jogar bola, um centroavante carrasco, né? Que inclusive já leva o nome para alguns. Mas aí o Léo chegou e trouxe isso. Eu acho que tem a ver com o que você está falando, sobre essas duas ferramentas que vocês hoje têm à disposição do Ceará, que vocês conseguem usá-las mesmo tendo um orçamento baixo. É a tal da efetividade sem precisar de milhões para poder estar sendo efetivo naquilo que precisa e nos objetivos que traça para a temporada, né, Haroldo? Até precisa de milhões. Isso aí tudo custa dinheiro também, né? Não, mas... E tá na casa de milhões. Mas, assim, primeiro... Só te interrompendo, eu falo isso porque, assim, vamos lá, trazer para a prática, desculpa. O Atlético Mineiro, por exemplo, trabalha com milhões. Claro. Mas não tem a efetividade, por exemplo, que hoje o Ceará tem. O Internacional é outro a gente disputa o campeonato com times que estão hoje ali pelo meio da tabela com folha 4 vezes maior do que a nossa. A disparidade financeira é absurda, é econômico-financeira. Os caras traz o Sampaoli, por exemplo, achando que realmente vai resolver. É isso mesmo. Mas assim... Você tocou num ponto, né? No começo do ano, por exemplo, havia essa pressão externa de torcida, de imprensa, tem que trazer alguém renomado. Eu lembro que usava um termo na época assim, tem que ter uma referência técnica e tal. Por isso que a gente tem que ter frieza para não deixar o externo contaminar as decisões e a emoção tomar conta e você acabar entrando em desespero e metendo os pés pelas mãos, né? A gente tem que ter frieza e capacidade de não perder o foco, saber o que está fazendo, não perder a convicção, né? Inclusive nos momentos de oscilação, saber que o caminho traçado para essa estratégia foi o melhor e seguir, né? Claro que não é uma coisa engessada que verificou que não é o caminho correto, você tem que adaptar e corrigir, né? Mas até aqui, pelo menos, a gente tem conseguido os objetivos do ano, mais uma vez, então está se mostrando um caminho correto. A gente buscou, você falou aí sobre a cultura do Ceará, do que é o Ceará historicamente. É exatamente isso. Se você buscar a história do clube, os melhores momentos do clube, normalmente, no futebol moderno, digamos assim, os melhores momentos do clube são equipes de força física, de transição, assim como é este ano. Aí a gente buscou traçar esse perfil de equipe que nós queríamos. É uma estratégia de jogo pensada pelo treinador, que participa da montagem do elenco, traçado junto ali com a coordenação técnica, enfim, com toda a equipe, com o executivo, Lucas Drubsky, o João Paulo Sanches, a assessoria do Ricardinho, o treinador participando, o presidente validando tudo isso. E
a gente buscou... Pode observar, jogador por jogador, eles têm um perfil de entregar força física, transição ofensiva e defensiva, enfim. Não que a gente se limite a isso. Porque, por exemplo, o nosso último jogo recente do Santos, o terceiro gol ele é construído desde a primeira linha. É uma construção até a finalização. A gente é capaz também de construir, mas é um time que tem uma forte transição, né? Joga assim com imposição física. E a gente buscou formar o elenco dentro disso, ainda que tenha tido essa resistência inicial externa, né? Você tem que buscar o que se chama de medalhão, enfim. Mas a gente tem que enxergar que o que a gente tem que buscar é quem vai nos entregar o futebol dentro da estratégia que a gente adotou. Não adianta trazer alguém só pelo nome se ele não entregar o que a gente precisa que ele entregue. Se ele não vai se adequar ao jogo que a gente precisa. Você vê, por exemplo, que a gente tem um atleta que é renomado no meio, já foi aí artilheiro de Série A, o Pedro Raul, um cara jovem ainda, tem 28 anos. E ele briga o jogo todo, ele segura zagueiro, ele bate em zagueiro, ele briga com os dois zagueiros, ele faz o pivô, então faz ali o trabalho. Ele participou nesse último jogo do Santos dos 3 gols, por exemplo. Marcação na primeira linha forte, né? Isso. Normalmente também o público externo vai ver gol e assistência, né? Mas ele participou dos 3 gols. Então ele é um cara que se dedica o jogo todo, né? Fora tantos outros aí, o Galeano, por exemplo, é mais um exemplo disso, um cara que se dedica o jogo todo, joga pro time. E todo o grupo é assim. Isso é uma marca desse grupo que a gente formou, né? É um grupo que quer crescer com o clube. Esse também o que a gente enxerga no Léo Condé. Um treinador que está em crescimento na carreira e está em crescimento junto com o Ceará. A gente buscou um treinador com esse perfil. Ano passado, a gente tinha alternativas, né, estudadas de treinadores, quando a gente precisou fazer uma mudança de comissão técnica. E a gente estudou um encaixe do elenco que a gente tinha naquele momento com a forma que um treinador preferia jogar. E houve um casamento ali, a gente entendeu que o Léo Condé era a melhor opção naquele momento. Felizmente houve um casamento rápido, assim, deu liga, né, como se diz. E a gente está evoluindo bastante. O Léo é um cara que tem um bom trabalho. Obviamente tem qualidades e defeitos como qualquer profissional e qualquer pessoa. Né? O saldo é muito mais positivo. Bem, né? Mais. Ele entrega um bom trabalho, entrega resultados e formou um time competitivo na Série A que é pesada, é muito pesada. Todo jogo pra gente é muito disputado. E vejo, por exemplo, que a gente já está aí no último terço do campeonato e até aqui o Ceará perdeu um jogo por 2 gols de diferença. Todos os demais que perdeu foram por apenas 1 gol de diferença. São jogos disputados. É difícil ganhar do Ceará. Ele cumpriu o que ele falou, né? Disse que nessa Série A vai ser difícil alguém ganhar de Série A. Quando a gente estava fazendo jogos duros, né, cara? No final do ano passado, perguntavam, né? E aí, como é que o Ceará vai conseguir vencer essa disparidade financeira e tal? Os times tem muito mais dinheiro e tal. A gente vai ser competitivo. A gente vai formar um time que vai competir, que vai entregar força física e enfim, é o que está acontecendo, felizmente. A gente viu refletido em campo a estratégia adotada lá no começo, como eu comentei aqui. E felizmente, aí, sob a batuta do Léo Condé, estamos bem no campeonato. Se Deus quiser, vamos confirmar essa permanência e buscar coisas maiores. Acho que essa efetividade passa muito pelo time titular do Ceará, né? E eu acho que passa por algumas histórias de jogador. Porque se a gente for olhar aí pelo lado... Tem aquele copo meio cheio e o meio vazio, né? Mas se você for olhar hoje, por exemplo, o William Machado, que nunca jogou uma Série A do Campeonato Brasileiro, é um dos melhores jogadores da competição, não é só do Ceará. Um Fabiano Souza, que ninguém sabia nem onde o cara estava, né? Vem performando hoje como um dos melhores laterais, alas direitos do Campeonato Brasileiro. Tem o Dieguinho, que saiu do Goiás, onde muita gente brincou porque o cara fazia mais de uma função. Para mim, o cara como volante, acho que é um dos melhores. E o Galeano, né? Que é aquela história que o pessoal fala, não deu certo no São Paulo. Né? Muita gente fala. Mas o próprio Crespo, quando encontrou com o Galeano, fez enormes elogios. E aí a gente está tirando aqui só uma fatia de jogadores que talvez o torcedor nem concordaria que trouxesse para o clube. Né? E os caras dando resultado é justamente esse trabalho, né, Haroldo? Eu não diria técnica, né, e tal. Eu não diria que o Galeano não deu certo no São Paulo. Na verdade, ele eu digo assim que é o que fala. Ele foi artilheiro numa copinha, ele tem muitos gols na base. Perfeito. Ele fez ali, acho que os 2 últimos anos, ou o último ano, não lembro agora, na base do São Paulo. Sobe.
E aí ele passa a jogar de ala. Era o Crespo, joga um 3-5-2, ele joga de ala num primeiro momento ali. E quando o São Paulo, na época de exercer a compra, isso seria feito, ele tem uma lesão grave no tornozelo. E aí acaba não ocorrendo essa compra. Mas eu não entendo nem que ele não deu certo, não. Eu acho que não fosse essa lesão, ele teria tido outra história no São Paulo. Essa não é a opinião do Hugo. Eu falo assim, porque o torcedor acaba dizendo, porque não ficou no São Paulo, não deu certo. Às vezes não sabe da história e acaba falando isso. E essa questão de ala, inclusive no próprio Ceará ele faz. Ele tem muita capacidade física para fazer ele tem ali esse corredor bate-volta. Extremo, né, do lado direito, a recomposição dele é muito forte. Agora, cara, o William Machado de fato foi uma surpresa não foi, né? Mas assim, cara, ele chegou realmente, tomou de conta da posição e o Galeno no primeiro momento até que ficou fora e tal, entrava aqui e acolá, quando entrou também não saiu mais. Mas o William Machado para mim foi muito boa, assim, a perceber a qualidade desse camarada desde o início. Mesmo não sendo titular ainda, ele já mostrava uma qualidade e tem se provado isso, né? O William fez ano passado uma baita Série B no Operário. Ele na verdade, já vinha de bons anos em outros contextos, no Botafogo, da Paraíba, no Ferroviário. Ele tinha feito bons anos. Mas ano passado ele fez uma Série B muito acima da média, né? Jogou contra a gente e a gente observou, não só nesses jogos, a gente conseguiu observar a temporada dele toda. O time que ele jogava no passado tinha uma característica de construção de jogo, que o treinador era o Guanais, que agora está no Mirassol. E ele é um zagueiro de excelente construção, né? Perfeito. E um jogo aéreo também soberano, né? Tem feito uma baita Série A, sim. Eu o considero atualmente entre os 3 melhores desta Série A. Seguramente, sim, seguramente. E técnico, né, cara? Poucas faltas. A gente... Eu falo do Dieguinho, por exemplo. A gente virou um senso comum, assim, o Dieguinho foi... O Dieguinho era lateral, e aí virou o Rafael lesiona, e aí trouxeram o Fabiano, e aí o Dieguinho vira volante. Na verdade, o Dieguinho foi contratado como volante. A ideia já era utilizá-lo como volante, foi conversado com ele, inclusive, antes da contratação. Foi uma ideia pensada aí, construída pelo João Paulo Sanches, que é o coordenador técnico. E aí... Depois ele começa na lateral, o Rafael tem a lesão com acho que 1 minuto da primeira partida. No primeiro minuto do primeiro jogo ele tem uma lesão grave. Mas naquele momento a gente já tinha um negócio do Fabiano fechado. Então não foi por causa da lesão que a gente trouxe o Fabiano, né? A gente tinha um negócio fechado ali. E felizmente os dois foram muito bem, né? Tanto o Fabiano quanto o Dieguinho, os dois estão fazendo uma baita temporada. O Rafael também, que depois volta de lesão e quando entra muito bem. Sim. Enfim, a gente tem, sim, boas peças, bons acertos. Temos nossos erros também, é claro, isso é natural. Mas o saldo de erros e acertos está, a meu ver, bem positivo, né? A gente tem conseguido ser bem eficiente nessa nossa montagem de elenco. Inclusive a Future, por exemplo, que é uma empresa especializada, bem conceituada, trata o Ceará, esse mercado do Ceará, ela fez um estudo no meio do ano, como case de sucesso em relação à Série A, né? É muito bom, é satisfatório, né? Ver isso, que o mercado nos enxerga assim, né? Então a gente tem tido, sim, e não são escolhas ao acaso, são escolhas bem fundamentadas, são fruto exatamente da capacidade dos profissionais que nós temos no clube, do treinador, do coordenador técnico, dos analistas, do executivo, enfim, de todos que estão ali participando dessas decisões, como também das ferramentas que o clube coloca à disposição desses profissionais para que a gente chegue numa decisão final melhor dentro dos processos que a gente estabeleceu. E a gente não abre mão disso porque é necessário e porque está dando certo, né? E assim, é legal a gente falar, porque a gente está falando de Série A esse ano, 2025, mas se a gente for puxar, 2024 já tem esses cases de sucesso também, né? E se você for pensar em David Ricardo, Jonathan, o próprio Eric, né? O Pulga, foram apostas que o time do Ceará fez, o clube Ceará fez, justamente em cima desse trabalho. Queria saber de ti também, que eu sei que existe, mas se você falasse aqui para as pessoas, sobre um trabalho específico que o Ceará também faz sobre o mercado cearense, né? Acho que tem muito desse trabalho, não só observando base, mas observando algumas outras divisões também, porque às vezes é a oportunidade, às vezes o cara não tem o acesso, né? E o Ceará está ter esse acesso, tendo esses profissionais, fazendo essa visão em cima desses
desses campeonatos. Essas ferramentas que eu descrevi há pouco, elas permitem enxergar o mundo, né? Isso. Imagine quem está próximo. Né? A gente enxerga assim, especialmente na base, mas a gente enxerga assim o futebol cearense, o futebol nordestino, né? Assim, quanto mais próximo, mais fácil, né? E a gente enxerga porque, é claro, que é fonte também de bons profissionais. Legal. Cara, como gestor, você, imagino, que tenha tomado decisões difíceis, né? Precisa ser mais incisivo em algumas situações e tal. Poderia destacar para a gente, pelo menos uma situação dessa aí, na prática, que você teve que tomar uma decisão difícil, que de fato mexeu e tal, abalou, mas era necessário? Bom, a gente precisou fazer, em julho ou junho do ano passado, uma troca de comissão técnica. A gente... Foi quando veio o Léo Condé, mas houve, obviamente, também a saída do Wagner Mancini. Foi um cara que nos ajudou demais no começo do ano. Foi um período muito turbulento do clube. O ano passado todo foi muito turbulento. Era crise em cima de crise externa, né? Assim, além do futebol. Mas a gente estava trabalhando ali para que aquilo não chegasse no futebol e o Wagner ajudou demais nisso. Um cara experiente, um cara que gosta do clube, que viveu o clube, que estava com a gente. Muito decente, conseguiu uma baita gestão de grupo. Ali ele conseguiu fechar ali aquele grupo. E o momento da troca dele necessário, porque se verificou, a gente precisa fazer, tecnicamente tem que tomar essa decisão, enfim. Mas pessoalmente doeu, né? Não é uma escolha que a gente quer fazer, né? A gente precisa fazer. Gosto muito do Wagner, inclusive quando a gente subiu, liguei para ele, fiz questão de ligar para ele. E Deus é tão bom que com a participação dele, ele inclusive ajudou, indiretamente, né? De alguma forma. Ele acabou participando diretamente do período em que esteve aqui e indiretamente no último jogo, o jogo do acesso nosso, tem lá a participação dele, né? Mas assim, inclusive não sei se ele vai assistir, mas espero que sim, até para enriquecer sua audiência. Um abraço pro Wagner Mancini, cara que eu gosto muito. Vamos marcar o ele é sensacional. Marcar um. Cara, ele é de papo bom, viu? Ele é bom, uma entrevista com o Wagner rende. Cara, eu não tive a oportunidade de conversar com ele ainda, tá? Ainda também mas não. Todo mundo fala muito bem do Wagner Mancini. Todo mundo do meio fala muito bem do Wagner Mancini. É impressionante, assim. É impressionante. Começou muito jovem no esporte, 23 anos estava no Ceará, jurídico e tal, passou pela federação, enfim. Qual foi a tua referência? Você olhava para alguém e falava, eu acho que eu posso seguir esse caminho aqui. Olha, assim, em relação à gestão de futebol especificamente, não tem. Assim, eu fui me moldando com o tempo, mas no clube há uma pessoa que para mim é o exemplo do que é ser Ceará e do que é dirigir o Ceará, conseguir construir consenso, enfim, saber lidar com interesses divergentes, com opiniões divergentes e conseguir conciliar, trazer essas pessoas para que o objetivo seja o Ceará, que se chama Castelo Camus. O cara que dedicou também boa parte da vida ao Ceará, de uma forma muito, muito abnegada e muito apaixonada, sempre no melhor sentido disso, né? No sentido de fazer com que a paixão fosse para o bem do clube, né? E não para que a emoção tomasse conta com arroubos, indecisões que não eram do momento. Pelo contrário, ele sempre foi conhecido como um bombeiro, o cara que apagava os incêndios. E para mim ele é um exemplo de conduta e do que é ser Ceará. Aquele cara, para mim, é uma referência. Castelo Camus. O cara que é um amigo desde que eu me entendo por gente. Rapaz, a gente, né, tentando ser humilde, a gente vai dizer que o Ceará ainda está lutando contra o rebaixamento. Eu, particularmente, não faço mais nenhum tipo de comentário, não faço mais nenhum Nosso tipo programa de de rádio, ontem a gente falou sobre isso, né? A gente precisa falar, porque ainda faltam pelo menos aí 7 pontos, 8 pontos, mas o Hugo defendeu, já não briga mais por isso. Eu já não falo mais nisso, né? E não é por arrogância nem nada, é pelo que o Ceará vem demonstrando dentro do campo. A gente tem um jogo passado do Ceará que acabou tendo um vacilo, um erro de percepção, alguma coisa, mas logo em seguida o Ceará dá uma resposta muito forte. Né? Você jogar contra um Santos, mesmo lutando contra o rebaixamento, mas você tem um Santos ali que trouxe Mike, trouxe Arão, trouxe Zé Rafael, trouxe, meu irmão, um time pesado para poder realmente não cair, né? E o Ceará vai dentro da Arena Castelão, faz um 3-0, na minha opinião, fácil.
Né? Então, assim... Não é fácil nada. Não. Fácil nada. Não, eu sei que teve uma construção, então não é quando a gente fala fácil... Fez porque parecer o Ceará fácil. Fez parecer fácil. Como até você citou, Claro o que terceiro fácil gol do Ceará foi assim, foi um assim, cara, Construído e estamos plenos, estamos ganhando o jogo e ninguém aqui vai sofrer, não. Esse negócio de dizer, para ser Ceará tem que sofrer, não existe isso. Né? E o último jogo falou muito sobre isso. A gente não precisa sofrer. Então, assim, cara, já estão pensando em 2026, o Haroldo, assim, sobre o Ceará permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro e já pensando numa possibilidade de Sul-Americana. Esse é o trabalho, o Ceará já tem que começar a pensar nisso, né? Esse objetivo de buscar permanência em primeiro lugar está bem claro desde o final do ano. Perfeito. A gente tem dito isso de uma forma clara, sem criar expectativas irreais. A gente sabe, é o nosso primeiro ano de volta à Série A, a gente ainda lida com passivo de 22, de 23, não é fácil. O Ceará o presidente tem tido um desafio grande aí de lidar com essas questões financeiras. O Ceará opera num limite financeiro. A gente tem mantido as contas ok, mas não tem sobra. Não tem sobra. O Ceará tem muita coisa a resolver ainda de períodos anteriores. Então a gente vai bem dentro do que é expectativa, né? Assim, real, dentro de uma realidade. A gente, por exemplo, nessa última janela não tem recurso e tem que ser criativo, enfim. Para fazer uma compra, você precisa captar recurso, porque o clube não consegue ter o aporte suficiente, tem que buscar fora, enfim. Mas a gente tem conseguido, né? Temos caminhado, mas, como eu disse, o primeiro objetivo é primeiro confirmar a permanência. A gente precisa primeiro confirmar essa permanência para pensar em qualquer outra coisa depois, seja no ano que vem, seja em buscar competições internacionais, que sim, confirmada a permanência é o próximo objetivo, mas não existe buscar competição internacional sem primeiro confirmar a permanência. A gente tem que dar esse passo, né? Estamos num bom caminho para isso, né? Uma pontuação boa para essa altura do campeonato. Acredito que iremos conseguir, mas tem muito chão ainda para a gente fazer, não dá para acomodar, não. Nem dá para considerar feito até que isso aconteça e se consume, né? Vamos esperar mais 3 jogos, então, né? Se Deus quiser. Quanto mais rápido, melhor. Ei, cara, a gente tem percebido essa reorganização estrutural, aliás, reorganização do Ceará no nível gerencial, né? Mas e estruturalmente, como é que o Ceará está hoje? Se existe algum pensamento para mudança ou melhoria de estrutura física e tal? Pensa em alguma coisa? Como é que está hoje? Sim, particularmente eu entendo que a estrutura física dos CTs elas têm que ser atualizadas a cada ano. Até porque se não fizer, rapidamente fica obsoleto e daqui a pouco o valor para atualizar é uma coisa bem maior, né? São Paulo talvez seja um exemplo disso, né? Década de 90 era a maior referência no Brasil, né? São Paulo e tal, e as coisas foram acontecendo e o São Paulo parece que parou no tempo. Eu sou uma estrutura física, a estrutura tecnológica do CT, né? Porque há muitas coisas hoje que são intangíveis, né? Tecnologia mesmo, software, inteligência artificial, enfim, a gente está avançando bem nessa parte também. Mas, como eu disse, na minha visão, CT é algo que tem que ser atualizado constantemente. Então, o Ceará tinha ali uma certa defasagem. A gente tem um bom CT profissional. A gente não fica devendo nada a grandes clubes. Tudo que a gente precisa para a funcionalidade do futebol a gente tem. Mas a gente precisa, por exemplo, melhorar o campo. Se possível, um dia ter um hotel para facilitar essa coisa de retorno da viagem, num voo fretado que se vem após o jogo, você consegue fazer um descanso no clube para treinar no dia seguinte, você ganha um dia de treino, de recovery, enfim. Alternativas aí que vão se criando ao longo do tempo, o futebol vai evoluindo também e a gente precisa acompanhar essa evolução. O Ceará está buscando sim essa melhoria estrutural. O CT da base, por exemplo, foi construído um campo sintético ainda durante a gestão do Robson de Castro. Foi a maior intervenção do CT nesse período. A gente precisa de uma atualização lá também. Recentemente a gente teve uma extensão do campo no CT profissional, que já está sendo utilizada. E aí o campo dessa vez já dá a melhor qualidade possível, né? A gente precisa de uma intervenção no campo já existente, porque também está precisando aí ao longo do tempo. Esse ano, dentro do que ele pode ser, ele está no melhor nível, mas ele precisa ser melhor ainda.
E, enfim, é um investimento que o clube precisa fazer a cada ano. A cada ano, o clube precisa considerar uma parte do orçamento para melhorias nos CTs. E o presidente tem essa mentalidade também. E tem projetos em andamento. Acredito que logo que eles estiverem aí, a gente não quer divulgar antes de buscar recursos suficientes para execução e tal, até para não gerar uma frustração se eventualmente não acontecer. Mas tem projetos em andamento. E em breve a gente deve ter boas notícias aí dessa parte aí, desse segmento de melhoria de CT. O João falou, e você está falando sobre isso. A gente conversa com muita gente e assiste muita gente. Eu, inclusive, tive presencialmente com o Marcelo Paes, né, do Fortaleza, e foi perguntado para ele. E ele me falou o seguinte: cara, quem bem soubesse não queria estádio próprio, porque dá muito prejuízo. A visão do Ceará é a mesma? Não é? Hoje, aqui no estado especificamente, há 2 equipamentos que atendem bem aos clubes, né? O Castelão e o PV. E o custo de manutenção de um estádio é realmente alto. A gente está falando aí de um estádio menor do que o Castelão, com um custo de 2, 3 milhões por mês, né? É caro manter um estádio. E o Ceará e o Fortaleza também têm esses equipamentos disponíveis, de boa qualidade, né, de boa capacidade, e isso ajuda na competitividade dos clubes porque reduz o custo da operação, né? Uhum. Então, concordo plenamente com ele. Não acho que é uma prioridade para os clubes locais. Falo pelo Ceará, né, mas imagino que o Fortaleza também, pela fala que você reproduziu do Marcelo Paes, um estádio no momento, né? Eu acho que CT, assim, com muita segurança, é a prioridade, mas muito à frente de um estádio. Verdade. Inclusive, né, com essa questão de concessões, né, Haroldo, também tem muita gente se dando mal em relação a isso, né? Porque acaba entregando, tem um período longo para poder realmente ser do clube. Algumas coisas acontecem que atrapalham a prática, inclusive, do futebol, pode até atrapalhar o desempenho, né, do clube dentro de uma temporada, né? Eu penso que o modelo que acontece no estado do Ceará hoje, com a cessão da operação para os clubes e tal, é um modelo muito bom. Perfeito, né? Bem racional, num custo razoável, tem se mostrado bem eficaz. Em relação ao estádio próprio, já deu para entender. E qual a avaliação que você faz sobre a marca própria? O Ceará está o quê? Há 5 anos, talvez, já com a marca própria, né? Como é que você avalia isso? Isso aí... Mais? 2025 anos. Isso é uma área que já está fora do meu escopo, né? Do meu escopo de atuação. Entendi. Mas o Ceará teve um sucesso inicial, assim, num boom do uso da marca própria, né? Houve um período de sucesso que aí, naturalmente, com o passar do tempo, vai exigindo mudanças, evolução disso também, dessa operação. Uhum. Mas, como eu disse, eu prefiro não entrar em detalhes porque não está na minha área de atuação. Da outra vez você esteve aqui, você falou muito do diálogo com o torcedor, com a torcida em geral. Você falou muito sobre isso, deu algumas ideias, até já exercitou isso em alguns momentos. Hoje, mudou esse diálogo com o torcedor, em especial nesse seu novo departamento? Muda esse diálogo com o torcedor? Não, eu penso que um dos pilares de qualquer boa gestão é a comunicação interna e externa. Opa. A gente precisa se comunicar com o torcedor, que é o consumidor final, é a razão de existir do clube. Uhum. Então a gente precisa conseguir fazer chegar uma informação boa e verdadeira ao torcedor, que está na expectativa de tudo que acontece no clube, né? É o torcedor que é a razão de existir do clube e é o torcedor que sustenta o clube, né? Todas as receitas do Ceará vêm direta ou indiretamente do torcedor. E é normal para um clube de massa, né? O Ceará não foge dessa regra. A gente tenta, no meio do ano, por exemplo, não lembro mais exatamente no meio do ano, agosto, julho, enfim... Uhum. A gente vinha numa sequência de 3 derrotas, por exemplo, e tava essa coisa de contrata. E a gente fez inclusive um coletivo imediato para explicar o que estava acontecendo. A gente não esperava ali acalmar ninguém, nem diminuir a pressão externa, enfim. Mas a gente precisava falar sobre o que estava acontecendo. Se isso vai ser bem recebido ou não, é outro departamento, né? Se o que a gente fala é agradável ou não, são outros 500. Mas a gente vai estar falando a verdade e expondo a realidade do clube. Eu acho que isso é necessário porque o torcedor viva o clube dentro de uma expectativa real.
Se a gente não faz isso, o clube, o torcedor vai achar, pá, será que com um monte de dinheiro em caixa aí não contrata porque não quer? Tá todo mundo dormindo, são omissos, e não é verdade. É claro, a gente conversou sobre isso na época, a gente fazia uma coletiva no dia seguinte a uma terceira derrota consecutiva, isso vai para levar pancada, não tem dúvida. Mas eu prefiro levar a pancada e estar passando um cenário real, ainda que desagrade naquele momento, do que simplesmente desaparecer no momento ruim e deixar para aparecer quando o momento é bom. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro e transmitir a realidade do clube para o público externo, para a imprensa, que é um meio de comunicação com o torcedor também. Por isso a gente faz uma coletiva. Como eu disse, é um pilar de qualquer boa gestão. Saber se comunicar e conseguir transmitir a informação que precisa, né? O clube, por exemplo, nesse período, desde que o Eugênio assumiu a direção de comunicação, ele adotou uma nova estratégia inclusive com a equipe aqui, que o Matheus faz parte, de estar transmitindo coisas do dia a dia do clube, evoluções do clube, não só do futebol, mas de diversas pastas, para que o torcedor entenda o que está acontecendo no clube, né? A meu ver, está indo bem, né? Tem diversas coisas divulgadas ao longo desse tempo. Como eu disse, normalmente o público espera contratação, jogo e tal. Então não dá tanta atenção assim a essas outras coisas que deveria dar, mas o clube está transmitindo, né? Eu acho que isso é muito necessário. Então não mudou, eu sigo com o mesmo pensamento. Claro que a gente nem sempre vai estar no melhor momento para falar, mas a gente precisa falar, seja em momento bom, seja em momento ruim, do que é o clube para o torcedor que vive o clube, né? E isso é legal porque é o diálogo, né? Diálogo é por meio da palavra, porque a comunicação vai acontecer. Às vezes, sem essa palavra, sem a voz, sem a face, né? sem mostrar o rosto, mas o silêncio também comunica alguma coisa. Então, cara, se vai comunicar, o ideal é de fato por meio da palavra, você, como você disse, né? Falando a verdade, jogando justo, limpo, honesto com o torcedor e com a imprensa também. Eu acho que a gente não pode perder isso, cara. Sem banalizar essas aparições, né? Claro, a gente não precisa estar a todo momento aparecendo, enfim, não. A gente tem que aparecer nos momentos necessários. Falar nos momentos necessários, porque senão fica banalizado também, não faz sentido nenhum. Perde sentido. E eu acho que foi importante, eu entendi como importante essa aparição nesse momento, porque também tem muita coisa, né, Haroldo, assim, que o torcedor em si, aquele mais fanático que gosta de estar só acompanhando as vitórias, né, as derrotas, fez gol, não fez. E o quanto tá difícil e inflacionado o mercado, né, cara? E aqui, naquele momento, vocês trouxeram que, assim, o trabalho está sendo feito, gente. Aqui a gente está se conectando e tal, mas hoje em dia qualquer jogador aí é uma granazinha até considerável, né? Que às vezes no campo não reflete. A gente sabe que nem toda... Para mim, nenhuma contratação é correta, assim, de dizer que vai dar certo. Toda contratação é aposta, na minha opinião, obviamente. Sim. Até por conta da adaptação ao clube, adaptação ao plano de jogo, ao treinador e tal. Até quem já passou, mas eu acho que quem já foi e voltou talvez não renda da mesma forma. Então eu achei importante por conta disso. Vocês apresentaram, inclusive, um leque de jogadores que naquele momento tinha sido conectado e não tinha dado certo. Porque eu acho que, assim, não é... eu estou fazendo. É para poder realmente saber que o mercado do futebol, ele não só é tão difícil, mas como ele está muito inflacionado, né, cara? Eu acho que em qualquer situação da vida, não só no futebol, a verdade é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Se a verdade vai ser agradável, como eu disse, são outros 500, mas a gente precisa lidar com a verdade. A gente expôs o cenário real naquele momento ali. De fato, os valores são... Às vezes a gente vê algumas pedidas aí de profissionais que a gente... Não faz sentido isso aqui. Mas, enfim, é o meio em que a gente tem que caminhar e tem que encontrar soluções. A gente tem encontrado, a gente tem conseguido encontrar. O Ceará é bem visto no mercado e a gente tem conseguido encontrar boas soluções. As peças que vieram esse ano, no início, no meio do ano, têm conseguido contribuir. Seja com titularidade, seja entrando no decorrer dos jogos, enfim, alguns ganhando maior minutagem, outros menos, mas em todo mundo dentro de um contexto. Como eu disse lá no começo, a gente erra também, não tem como não errar.
Você bem disse aí, qualquer contratação aposta, não existe garantia. Se você contratar o fulano, esse cara vai se dar bem e você vai ganhar. Não existe isso. Não existe também uma garantia, se você contratar, você vai conquistar os pontos. Também não existe, pode não acontecer. E a gente não pode entrar em desespero. Porque a gente está falando, num momento desse, estou falando da pressão por contratações. A gente não pode perder o foco, a convicção do que está fazendo, não pode querer agir simplesmente para dar uma resposta para o externo, porque aí quem se prejudica é o clube. Não sou eu especificamente ou alguém, é o clube. Então a gente tem que ter frieza, saber suportar a pressão, como eu disse, eu acho que eu aprendi isso bem ao longo da trajetória. As pessoas que estão lá também, os profissionais que estão lá, têm também lastro no futebol, já vivência, sabem lidar com isso, o presidente também. E a gente não pode estar agindo a gente não pode deixar a ansiedade externa contaminar o trabalho, né? Por isso, é uma proteção do trabalho mesmo que a gente precisa buscar para que ele continue se desenvolvendo e ache o caminho daqui a pouco, né? Porque momento de turbulência, eu até disse nessa coletiva, a turbulência não derruba avião, balança, mas não derruba. Então a gente espera a turbulência passar e daqui a pouco a gente acha de novo o caminho. Engrena. Está acontecendo, né? Ok, meu povo, chegamos ao final do nosso tempo na TV, mas eu queria pedir 10 minutos, por favor. Aceita? Mais 10 minutinhos para a gente bater um papo com a turma do YouTube. Lá. Eu quero me despedir, meu parceiro Hugo do Vale. Valeu, cara. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser, né? Estamos aqui, viu? Toda segunda-feira e sexta estamos aqui já. De repente, uma quarta-feira pode ser também. Estamos aqui. Aliás, terça já é terça, né? Posição. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e aceitar o nosso convite aqui para expor o seu novo momento e também esse momento do Ceará. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer. Como a gente disse há pouco aqui, a imprensa é o melhor veículo para a gente se comunicar com o torcedor. Vocês são grandes profissionais, é um bate-papo agradável e a gente tem sempre o prazer de vir aqui para transmitir a boa informação, a informação verdadeira, enfim, fazer chegar ao torcedor que acompanha o clube o que ele quer escutar e a quem gosta de futebol também, não obrigatoriamente quem torce para o Ceará, especialmente quem torce para o Ceará, mas quem gosta de futebol, se quiser acompanhar a entrevista também vai ter um conteúdo, acho que bom sobre a área, né? Legal demais. Mancini, vem para cá, macho. Acréscimos com Haroldo Martins. Mas antes eu quero registrar o apoio do Safesc, que sempre contribui aqui com Maestros da Bola, com indicações, participações. Marco Gaúcho e seus pares, muito obrigado pelo apoio de sempre, tá? Machado Motos, se você deseja uma moto nova ou seminova, equipamentos e acessórios, procura aí Machado Motos, do meu amigo Major Machado. Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito, são 11 autoescolas espalhadas no estado do Ceará. São 11. É uma rede genuinamente cearense de autoescola, Shalom, Diamante e Autoescola Gênesis. autoescolagenesis.com.br. E para fechar esse nosso momento, eu quero falar também da Dicaios. Dicaios tem vestido o Maestros da Bola e também mimado os nossos convidados. Quer conhecer um pouco mais? Arroba Use Dicaios. Use Dicaios no Instagram. Temos calças, bermudas, camisas, cara, sensacional, masculino e feminino. Eu quero te convidar para conhecer, tá? Essa que eu estou vestindo hoje e visto também lá no Resenha de Artilheiro, @Use Dicaios. Um abraço para o seu Assis, Carlos, toda a rapaziada que faz esta empresa. E claro, não pode deixar de mimar o nosso convidado, né, rapaz? Dicaios Jeans enviou um mimo para Haroldo Martins. Obrigado. Show de bola. Vamos lá, eu quero fazer 2 perguntas somente, certo? A primeira pergunta é... 2 ou 3? Não, é só 2. Né? A primeira pergunta é... Toda gestão que se preze, e eu tenho visto isso no Ceará, a responsabilidade e o profissionalismo, ninguém faz gestão para um ano. Ninguém faz gestão para um mês. O Ceará está iniciando um novo projeto, em especial em 2025, e agora o Haroldo em uma nova função. Qual é a meta do Ceará para médio, longo prazo? 3, 4, 5, 10 anos? Bom, a gente, claro, planeja nesse primeiro momento uma passagem duradoura na Série A, né? É isso que vai entregar para o clube orçamento, é isso que permite ao clube participar de competições internacionais, o orçamento maior que permite ao clube investir em estrutura, investir numa formação de elenco que
tende a cada ano, né, ficar mais robusto, com menos jogadores por empréstimo, com mais jogadores passando a ser ativo do clube, enfim. Eu acho que qualquer coisa a médio prazo passa por permanência na Série A, por isso ser duradouro, né? Não é fácil o campeonato, não é fácil cada jogo, mas a gente, pelo menos nesse primeiro ano, tem ido bem até aqui. A gente espera continuar, e assim como nos anos seguintes, e que a cada ano essa permanência seja confirmada de uma forma mais rápida, para que a gente alce voos mais altos. A segunda pergunta é que tem sido crescente, e eu comecei isso, inclusive, lá em 2014 para 2015, as mídias independentes. Eu saí da FM, a 3 no caso, a extinta, né? Fechou a 3 FM, e eu fui para a internet, depois voltei para o rádio e para a TV. Mas em 2015 a gente estava começando essas mídias independentes. Como é que você vê, Haroldo Martins, CEO do futebol do Ceará, vê as mídias independentes na divulgação, propagação, cobertura do dia a dia dos clubes? Eu acho que é uma realidade, né, que o futebol passa a conviver, né, não só o futebol, né, vários segmentos da sociedade, mas o futebol especificamente também. Passa a ser também um canal de comunicação. Inclusive, no começo do ano passado, neste ano, novamente, a gente reuniu esses canais de mídia independente junto com a imprensa convencional para expor ali o funcionamento de determinados segmentos do futebol, para, mais uma vez, transmitir ao torcedor lá no final essa informação. Eles são veículos, né? É claro que a atuação é diferente. A imprensa convencional, o jornalista, por formação, ele tem uma ética profissional diferente, tem limites de responsabilidade. A mídia independente, por vezes, né, é formada por torcedores que aí colocam ali naquele conteúdo muita paixão, menos responsabilidade com o conteúdo, mais paixão, mais emoção. E aí, às vezes, passam do ponto, muitas vezes passam do ponto, né? Fica uma coisa meio sem freio, mas é uma realidade. Se a gente vai, por exemplo, o Instagram, o cara cria uma conta lá com qualquer coisa alvinegro e coloca conteúdo lá, o bel prazer, às vezes atingindo até a honra das pessoas, enfim. Mas é uma realidade. É necessária a convivência com essa realidade, né? E às vezes esse cara que está lá atuando sem responsabilidade está falando para 10, 20, 30 mil pessoas, e esse conteúdo vai sendo replicado, enfim. Mas, como eu disse, é igual o negócio do orçamento que a gente tem que conviver. Não tem, a disparidade de orçamento é grande, mas é a realidade. A gente tem que conviver com a nova realidade das mídias independentes e tem que ter uma boa convivência, né? Dentro das possibilidades, dentro da distância necessária de atuação do clube com os canais de comunicação, mas sabendo que eles são um meio de fazer chegar a informação ao torcedor. É assim que a gente tem que lidar. Legal. É isso. É isso? Cara, eu criei uma página no Facebook, muito tempo. Postei, acho que um mês no máximo. Informativo alguma coisa, não vou dizer agora. Cara, e nunca mais voltei. Em menos de 6 meses, tinham 9 mil seguidores. Tu acredita, cara? 9 mil seguidores. É impressionante. Essas contas, às vezes, acabam sendo ali o veículo para o torcedor destilar a frustração, ou às vezes destilar o ódio, enfim. É bom quando tem uma coisa boa que o cara pode também destilar a emoção boa, né? Mas, por vezes, é o veículo que o cara tá ali extravasando alguma coisa ruim, enfim, faz parte também. Que ele não pode dizer no estádio, né? Às vezes diz no estádio também, né? Muitas vezes diz no estádio também. Tá bom, cara. Pra gente finalizar, você falou sobre família, né? Ceará liga a tua família e tal, então explica pra gente como é que é essa história, como você conheceu sua esposa, enfim, fala um pouco aí sobre o Ceará e sua família. Minha esposa ainda não me conhecia, né? Mas me acionou por meio das redes sociais para pedir uma foto do mascote do Ceará que era novo naquele momento ali, né? Eu tinha uma foto do mascote lá, me manda essa foto e tal. E eu mandei por e-mail, né? A gente nem tinha essas ferramentas que tem hoje, eu mandei por e-mail para ela. E a partir daí eu mantive um contato, enfim. A família dela mora até hoje próxima ao Ceará. Inclusive o pai, ela tem 2 irmãs, né? São 3 filhas. O pai acordava as filhas para ouvir a alvorada do aniversário do Ceará, enfim. Legal. Ela é torcedora mesmo, né? Não torce por minha causa, não. Ela já era torcedora e é torcedora igual a mim. Meus filhos também, enfim.
O meu sogro, que já faleceu, né? Ele faleceu em 2012. E ele dizia na época que... Não, dizia para ela, né? Para Patrícia, minha esposa, durante muito tempo. Que, eu queria ver o Ceará na primeira divisão de novo. E se isso acontecesse, eu morria feliz e tal. E aí o Ceará sobe em 2009, joga a primeira divisão em 10 e 11 e ele faleceu em 2012. Eu espero que tenha realmente ido feliz, né? Por ter visto isso. Mas, enfim, pra gente o sentimento é muito forte, sabe? Faz parte da nossa formação familiar, né? E a gente poder viver isso, esse dia a dia. Eles vão aos jogos, eles estão comigo. Nos momentos de conquista, por exemplo, o que eu fico esperando é ali poder vê-los. Tá aqui, ganhamos juntos e tal. Vocês fazem parte disso, né? Que é o que as pessoas que lidam com futebol, em geral, pensam, né? As pessoas buscam a família e tal. A família é muito sacrificada no futebol, muito sacrificada. A gente vive nessa rotina de viagem de pouco tempo, de passar muito tempo no clube e tal. Então, qualquer momento de folga é ir para casa, é ficar com eles, né? Hoje, por exemplo, o futebol, o Ceará especificamente, quando a gente está fazendo o programa aqui, a gente teve folga segunda e terça pro futebol, né? Que a gente vem aí de uma semana direto, viajando. Exato. E agora a gente tem a data FIFA, uma parada, então deu 2 dias de folga, né? Meu programa, estar com eles, né? É a melhor coisa do mundo. Lógico. Perfeito. Sensacional. Você havia falado sobre isso no primeiro episódio, eu achei por bem trazer à tona. Parceiro, tamo junto, viu, cara? Valeu. Tamo aí. Até a próxima. Junto. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Abençoe o Ceará, esse teu novo momento no Alvinegro e que o Ceará permaneça na Série A, enfim, sucesso. Obrigado, agradeço a breve oração, achei isso muito importante e que Deus nos abençoe mesmo, a gente entrega a Ele nosso trabalho, o Ceará, tudo que a gente busca decidir e agradeço a participação e espero que a quem vai assistir que o conteúdo seja agradável. Com certeza será. Matheus, meu parceiro, obrigado, viu, meu irmão? Edson Cunha, Adriano Prudente, toda a rapaziada que faz aqui a Pro Produções, que nos entrega um banquete, nos entrega estúdios maravilhosos. Muito obrigado, tá? Dr. Ronald também, um forte abraço, Coronel, toda a rapaziada. Dito isso, eu te convido para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, hypar o vídeo se estiver vendo pelo celular, compartilha com todo mundo que você conhece o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Mês de novembro, se Deus permitir, estaremos lançando o livro Maestros da Bola, com 12 personagens que passaram por aqui, tá? Estaremos lançando com muita alegria. Vou trazer as informações quando estiver mais perto, ok? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Vai também no Spotify, né, cara? Bombar no Spotify, tem vários episódios lá. Maestros da Bola CE, Instagram, YouTube e o Spotify. Agora sim, eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio, se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.